Faça acontecer. Apresentação do especialista em inteligência emocional, Rodrigo Fonseca. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mundial, graças a Deus, a vida. Mais uma quarta-feira aqui, das 22 às 22h30 com você. Você, ouvinte da Rádio Mundial, você, participante, integrante da família Silva, você gaivota, você livre, que são pessoas que já viveram os treinamentos que eu estou envolvido há quase 15 anos. Há quase 15 anos eu trabalho como especialista em inteligência emocional. O que quer dizer isso? Alguém que dedica o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho para entender cada uma das nossas emoções e como aplicá-las, como usá-las a nosso favor, ao invés de nós usarmos contra a nossa própria vida, ou pior não digo, mas também contra pessoas que nós amamos, porque é tão ruim quanto usar contra nós mesmos. Então, para quem não me conhece ainda, prazer imenso, meu nome é Rodrigo Fonseca. Quem quiser conhecer o meu trabalho, entre aí no meu site agora, é www.lotustreinamentos.com.br. O Lotus vem de flor de lótus, L-O-T-U-S. Repetindo, www.lotustreinamentos.com.br. E o telefone de contato, você que quer conversar com alguém, com algum ser humano que eu particularmente prefiro muito mais, o Otacílio está agora lá na Lotus para te atender com o maior prazer do mundo. O telefone da Lotus Treinamentos é 11 2985 5949. Repetindo, 11 2985 5949. Pode ligar agora, o Otacílio está lá para esclarecer qualquer dúvida sobre o tema de hoje, sobre o nosso trabalho, sobre nossos treinamentos e como este treinamento, essa experiência que eu vivo há quase 15 anos pode mudar a sua vida na prática. E eu não estou falando, não estou teorizando, estou te garantindo. E se não for isso, você não pagará um centavo. Nós garantimos a sua satisfação, ou seja, você sair de lá mudando aquilo que você realmente quer mudar, ou sendo a melhor experiência da sua vida, como eu costumo dizer, ou seu dinheiro de volta com o maior prazer do mundo. Bom, falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é motivação. Um tema muito usado por aí, muitos falam sobre motivação, muitos falam sobre como ser mais motivado, como estar motivado para realizar a vida, para fazer as coisas. E normalmente o tema motivação, ele é usado só como algo gostoso, algo bonito, ou algo, como eu costumo dizer, envelopado por uma película de ouro. Só que por dentro deste ouro tem também o seu lado obscuro, ou o seu lado não tão poético como normalmente é vendido essa palavra. Primeiro vamos entender a palavra motivação. Motivação vem de motivo para agir. Motivação, motivar para agir, para sair do lugar. Mas a motivação, como qualquer outro fundamento ou qualquer outra coisa no nosso plano, no nosso meio físico, existe o lado direito e esquerdo, o alto e baixo. Ou seja, existe o lado bom e o lado ruim, ou melhor, o lado mais gostoso e o lado mais difícil. Nós podemos ser motivados, a motivação tem dois lados, ou somos motivados pela inspiração, e essa inspiração, você pode dizer uma inspiração divina, do universo, uma inspiração, sei lá do que, de estar se sentindo bem. Mas tem também uma outra motivação que na maioria das vezes acaba contando mais ou acaba tirando nós da nossa zona de conforto, que é o desespero. Infelizmente o ser humano ele só age no desespero. São poucas pessoas que agem pelo amor, que agem pela inspiração, que agem
Isso é uma evolução natural. A maneira que nós vamos aprender, conforme vamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, nós naturalmente vamos agindo a partir da inspiração e não do desespero. Mas a grande maioria das pessoas aí fora no mundo agem especificamente somente quando a água está já no nariz. Quando não tem mais o que fazer, ela sai para realmente tirar a bunda da cadeira, o pé do chão e fazer a sua vida acontecer. Então você que quer participar com algum exemplo seu, alguma dúvida, os telefones aqui da Rádio Mundial é 3016-1764 ou 3016-1765 ou 3016-1766. Pode ligar, eu daqui a pouco abrirei o telefone para vocês participarem. Espero ter alguma participação de você, da família Silva, você que acabou de sair do treinamento agora, e lá no treinamento a pessoa vive na prática o quanto existe este lado bom ou ruim de tudo, inclusive das nossas emoções. Quando nós nos focamos apenas em sentir o lado bom de qualquer coisa, nós perdemos a magia do bom. Porque o bom só existe quando existe o ruim. A grande alegria só existe de verdade quando nós provamos do amargo da tristeza. Então faz parte os ganhos e as perdas. Então você que está me ouvindo, inclusive você que está passando por algum tipo de doença, e essa doença pode ser das mais simples, como uma gripe, ou até uma das piores doenças que mais está matando seres humanos no mundo, que é o câncer. Você precisa achar um motivo para sair disso. E não adianta você ficar pensando apenas nas coisas boas. Se você se curar, nas coisas boas que vão ter. Tem que pensar nas coisas boas? Sim. Deve pensar sim, porque é uma parte do todo. É o seu lado direito, mas tem o seu lado esquerdo. Para existir a luz, precisa existir a sombra. Então para você sair dessa inércia que você está vivendo, tem que pensar sim no lado negativo de tudo isso. Se por exemplo você que está passando por exemplo em depressão ou câncer ou qualquer doença difícil de sair, você precisa muito mais de força. E essa força você pode descobrir aonde? Nas perdas que você ou pessoas que estão do seu lado, que você ama, pode ter se você continuar como coitado, como coitada na sua casa, reclamando, com dores ou achando que a sua vida já acabou. Você que é mãe, você que é pai, se você está fazendo isso com você, você não está fazendo apenas isso com você. Você está fazendo isso com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido ou com a sua esposa. Porque eles seguirão o mesmo caminho. Você acaba abrindo um campo de energia onde as pessoas acabam vibrando na mesma frequência. É fácil quando nós estamos ao lado de pessoas que só estão tristes, é natural nós acessarmos a nossa tristeza. Então você que está doente, qualquer tipo de doença que seja, especialmente você que está enfrentando uma doença mais grave, busque no desespero, se você morrer, ou se você permanecer como coitado, ou da maneira em que você está vivendo, na sua zona de conforto, esperando a morte chegar, o que é que os seus filhos estão aprendendo com isso? E se você realmente partir, como é que seus filhos vão ficar? Seu marido, sua esposa, sua empresa, seu trabalho, pessoas que você ajuda. E não busque motivação para sair disso em coisas muito distantes. Busque motivação sim em coisas perto, porque às vezes eu vejo pessoas buscando motivação para sair de qualquer doença ou situação difícil. Por exemplo, quando eu tiver uma empresa muito maior, um valor na minha conta muito maior, coisas distantes. A pessoa acaba buscando um alvo muito distante para alcançar, exatamente já para não começar a caminhar. Porque quando você bota um alvo muito distante, você já nem começa a caminhada. Então,
procure as motivações positivas e negativas, principalmente, porque ninguém te falou isso nunca. Eu vou te falar agora. Procure as motivações negativas, as suas perdas. Isso talvez te motive muito mais do que você ficar pensando nas coisas que você pode ganhar ou coisas positivas. Então, foque nisso, o que você pode perder se você continuar vivendo da mesma maneira. Então, a motivação, ela pode ser encontrada dessas duas maneiras da nossa vida. E, infelizmente, nós acabamos perolizando ou dourando a pílula, falando em português mais claro, de coisas às vezes que está ruim mesmo. Você está talvez vivendo uma doença muito difícil aí na sua casa, só que não adianta olhar apenas, não, isso vai ficar bom, vai passar. Não! Olhe sim as coisas difíceis, olhe sim as dificuldades, sim, e como você pode pegar isso para sair deste buraco. Como eu falo, nós só saímos do buraco não quando estamos na ponta, na beirada, e sim quando nós caímos lá no fundo. Aí sim nós temos forças para sair deste buraco. Eu vou começar a abrir o telefone para participação de vocês. Você que está me ouvindo, que quer buscar, que está buscando motivação para agir, para realizar qualquer sonho, para sair de qualquer doença, depressão, pânico, que são doenças do século, doenças modernas, depressão, pânico, câncer e tantas outras, estresse, estafa. Todas essas doenças são doenças emocionais. Então você que quer participar do programa, o telefone da rádio é 3016-1764, 3016-1765, 3016-1766 ou 1767-1768. Ligue, participe, que eu esclarecerei sua dúvida no ar ou conversaremos. A sua participação poderá ajudar outras pessoas a entender o processo dela emocional também. Bom, para quem ainda não me conhece, acesse o meu site www.lotustreinamentos.com.br. Acesse o site ou ligue no telefone 11 2985 5949. Repetindo, 11 2985 5949. Pode ligar agora, o Otacílio está lá agora para te atender, para te explicar, para te ajudar a entender um pouco deste processo emocional, de algo que você pode viver num treinamento conosco. Um treinamento, uma experiência de um final de semana, que pode mudar o resto da sua vida. Alô? Oi? Quem fala? Oi, Alice? Alice? Liz. Oi, Liz. Tudo bem, Liz? Obrigado pela participação. Nada. Pois não, Liz? Em que posso te ajudar ou qual a sua dúvida? Então, eu tenho depressão, às vezes tenho síndrome do pânico e eu não consigo realmente sair do buraco depois que eu perdi todos os meus bens materiais, né? Uhum. Perdi Ótimo. tudo. E depois que eu perdi tudo, eu não consigo nem subir o primeiro degrau da escada. E qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é, por que assim, eu não consigo subir depois que eu perdi tudo? Eu perdi carro, casa, negócio. Ótimo. Eu vou te explicar no ar, tá bom, Liz? É de vida passada ou é espiritual? Não, nada a ver. Não, é importante, eu vou responder no ar. Obrigado pela sua participação, tá bom? Um abraço. Bom, falando primeiro o que ela acabou de falar, se é emocional, se é espiritual, primeiro as pessoas tendem a juntar, já que eu não conheço muito do emocional, não conheço muito do espiritual, junto no mesmo pacote e chamo tudo do mesmo nome. Não. Coisas espirituais são espirituais, não estou aqui para falar sobre elas. Mas coisas emocionais, você, Liz, falando sobre a sua questão. Primeiro que o nosso lado financeiro é apenas um grande termômetro da nossa situação emocional. Quando nós estamos bem, a primeira coisa que melhora é o nosso lado financeiro. É natural.
nós estamos bem, gostamos de falar com pessoas, nos relacionarmos. E naturalmente, deste relacionamento surge negócios, surge dinheiro. Quando nós estamos mal, nós queremos cada vez ficar mais no nosso canto, vamos nos deprimindo e vamos nos fechando no nosso mundo. Consequentemente, as trocas vão diminuindo e o dinheiro também. E mais ainda, Liz, o dinheiro, os bens materiais são as coisas que nos mantêm neste mundo. Conforme nós vamos entrando em depressão, em pânico, no fundo, o pânico nada mais é do que um grande medo de viver. E a depressão, uma grande vontade de morrer. Então, junta o medo de morrer, o medo de viver com a vontade de morrer. Então, o que é melhor eu fazer? Começar a soltar os bens materiais, as coisas que me seguram aqui, para eu morrer. Alô? Alô? Quem fala? A Marília. Marília, obrigado pela sua participação. Abaixa o rádio um pouquinho, Marília, por favor. Pode falar. Eu não tenho motivo para viver. Eu não tenho, sabe, eu sinto que nada interessa nesse mundo. Ótimo. E qual que é a sua dúvida, Marília? Eu queria saber onde eu perdi meu piedade lá no passado, que agora eu não encontro motivo para viver. A criança cresceu, piorou. Tá bom, eu vou te esclarecer no ar, tá bom, Marília? Obrigado pela participação. Bom, primeiro, Marília, isso acontece com milhares, se não bilhares de pais e mães, que após virarem pai ou mãe, vivem única e exclusivamente para os seus filhos. E aí os filhos crescem, ele acaba abandonando a própria vida como uma desculpa, tá, Marília? Nós jogamos a responsabilidade do nosso filho porque nós já queremos abandonar a nossa vida mesmo e achamos um motivo para viver nos nossos filhos, uma motivação para viver. E de repente eles crescem, de repente eles começam a viver ou já vivem sozinhos sem a nossa ajuda. E aí acabou a motivação para viver, o que eu vou fazer? Melhor morrer. Então, na realidade, você não perdeu agora a motivação, agora que seus filhos cresceram. Você perdeu a sua motivação quando você largou a sua vida lá atrás, quando os seus filhos nasceram. E você que está me ouvindo, você mãe, você pai, se você está fazendo isso com você, abandonando a sua vida para viver e colocando responsabilidade no seu filho para viver a vida dele, você está cometendo o maior suicídio com você e com seus filhos. Porque você está ensinando isso para eles. Olhe, filho, abandone sua vida e viva pelos seus filhos a partir do momento que eles existirem. E sendo que na realidade nós não temos, nós como pai e mãe, e eu falo isso como pai, nossa responsabilidade não é abandonar a nossa vida porque filho nasceu. Pelo contrário, o filho, a filha, é uma grande oportunidade de nos revigorar, de mostrar que nós precisamos de estar muito mais vivos, porque primeiro, temos uma vida ali dependendo de nós, e segundo, nós nos aproximamos muito mais da nossa infância e depois da nossa adolescência. Então, os filhos é uma renovação e não uma passagem de bastão. Olha, filho, você está nascendo, então conforme você vai crescendo, mamãe e papai vai morrendo. Não. Pelo contrário, seu filho ou sua filha veio para te dar ainda mais vida, ainda mais garra. E você fazendo isso, você vai ensinar isso para o seu filho e para sua filha também. Olha, papai e mamãe tá aqui, vai cuidar de você, vai te ajudar, vai te apoiar. Mas antes de mais nada, eu preciso estar bem. É como no avião. Como que se um avião está caindo, primeira instrução que eles dão, põe a máscara de oxigênio em você. Porque se você não estiver consciente, como você ajuda o seu filho? Igual é na sua vida. Pense na máscara. Primeiro você tem que pôr oxigênio em você, vida em você. Senão como você vai botar vida ou ajudar o seu filho ou a sua filha a encontrar vida neles? Alô? Alô? Quem fala? É a Meire. Oi, Meire, obrigado pela participação. Obrigada a você por estar me atendendo. Diga aí, Meire. Me dá uma orientação, filho. Eu fumo há 34 anos. E eu estou proibido, eu não consigo. Ótimo, eu te respondo no ar. Obrigado pela participação. Um beijo.
Bom, falando sobre fumar, que bom que você ligou para falar disso. Eu amo falar sobre isso, falo isso nos treinamentos, no início do treinamento. Você que está vivendo esse treinamento tem a grande possibilidade de parar de fumar, beber e se drogar. Que todos nós aqui fora sabemos que fumar, beber, se drogar e comer demais também, sabemos que no final das contas vai nos matar. Temos informação disso e não paramos por quê? Porque existe um comando no nosso inconsciente, um registro no nosso inconsciente que diz que entendeu que a nossa mãe, o nosso pai não nos desejava ou não queria a nossa própria vida durante a nossa gestação, que é quando, eu sempre falo nos meus programas, que é quando toda a nossa estrutura emocional está formando, junto com o físico. Ali registramos determinadas coisas erroneamente, e ao registrar isso, conforme vamos ficando adulto, adolescência em diante, vamos disparando este programa, dando play nele. E aí nós começamos a fazer aquilo que fomos programados. Ah, já que não é para mim existir, eu vou começar a fumar. Eu vou começar a me drogar, beber, comer em excesso e aí vai. Então você, Miriam, ou qualquer um de vocês que estão me ouvindo, você que está me ouvindo não é por acaso. Se você quer dar um jeito na sua vida, mudar de verdade, parar de fumar, se drogar, beber, comer, que nem um porco, uma porca, para entupir suas emoções, entupir a sua vida literalmente. Se você quer parar com isso, está desafiado, convidadíssimo a viver uma experiência que poderá te ajudar a mudar isso de uma vez por todas. Último treinamento, teve um depoimento de um rapaz que se drogava há 23 anos. Ele parou. Ele já tinha feito de tudo. Psicólogo, psiquiatra, remédio, clínica, tudo. E ele parou não porque o treinamento fez ele parar, mas porque ele descobriu a programação. Este é a grande sacada deste treinamento. Você acessar a programação que está registrada no seu inconsciente. Você, por algum motivo, se programou para se autodestruir. Igualzinho uma bomba. Quando chegar em determinado momento, se programe, se acabe, se mate. Acaba ocasionando acidentes com você, se você não bebe, não fuma, acaba entrando muito em acidentes e tantas outras coisas. Então, se você quer acessar isso dentro de você, porque a resposta está em você, não está em mim, não está no treinamento, está dentro de você. No treinamento eu só te mostrarei como você acessar. Então você que quer mudar de fato, sair da teoria, do blá blá blá, de parar apenas de ficar me ouvindo aqui na rádio e mudar, está convidado. Dias 15, 16 e 17 de junho, no Eco Resort Cheiro de Mato em Mariporã. Está desafiado a viver a melhor experiência da sua vida. Se não for, nós te devolveremos cada centavo do que você investiu. Está gravado no ar. É um compromisso meu. Eu quero que você olhe nos meus olhos e fale: Rodrigo, não existe nada no mundo que pague aquilo que eu vivi aqui e o que eu mudei. Então ligue 11 2985 5949 11 2985 5949 ou lotustreinamentos.com.br. Fale com o Tacílio, ele está lá agora para te atender. Quarta que vem, estamos juntos. Obrigado pela sua companhia, sua presença. Um beijo no seu coração, nas suas emoções e uma ótima noite com muitas emoções positivas, negativas, porque somos inteiros, intensos. Obrigado, até mais. Tchau. Faça acontecer. Apresentação do especialista em inteligência emocional, Rodrigo Fonseca.